Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo neste dia. Hoje nós vamos falar sobre o fermento do racionalismo. Nós vamos ler Mateus capítulo 16, do versículo 5 ao 12. Diz assim: E passando seus discípulos para outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não teres trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vós guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não disseram que se guardassem o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Bom, nessa passagem, Jesus ele amplia o alerta que vimos lá em Lucas, capítulo 12, no vídeo anterior. Enquanto em Lucas o foco era a hipocrisia, o fermento dos fariseus, aqui o aviso se estende também aos saduceus. Se o fermento dos fariseus era o legalismo hipócrita, o dos saduceus era o racionalismo cético. Então, nós vamos refletir nessa passagem hoje. O fermento do racionalismo, ele pode afetar a nossa caminhada de fé. O que é o fermento do racionalismo? Os saduceus eram a elite intelectual e política da época. Eles não acreditavam no sobrenatural, na ressurreição ou em anjos. Para eles, tudo passava pelo crivo da lógica humana e do pragmatismo. Então, quando Jesus nos manda ter cuidado com esse fermento, ele está nos alertando sobre a tendência de limitar o poder de Deus. Presta atenção, de limitar o poder de Deus àquilo que a nossa mente consegue explicar. Então, como que esse fermento se manifesta nos dias de hoje? Através do quê? De uma fé seletiva. Aceitamos os ensinos morais de Jesus, mas duvidamos dos seus milagres. Quantas vezes houve um milagre na sua vida? Você foi abençoado, mas você se esqueceu de que quem te abençoou foi Deus. Então, nós não podemos ser dependentes da lógica. Nós precisamos dar um passo de fé. Só damos um passo se os números baterem ou se houverem uma garantia visível, ignorando a direção do Espírito Santo. Isso é a dependência da lógica. E também o esquecimento das experiências que nós tivemos. Naquele momento, os discípulos ficaram preocupados com a falta de pão. Mesmo tendo acabado de presenciar a multiplicação para 5 e 4.000 pessoas. Ou seja, eles viram o milagre acontecer, mas mesmo assim, eles ficaram temerosos pela falta de pão. Então, o racionalismo, ele o quê? Ele apaga as memórias das intervenções divinas. O racionalismo, ele apaga aquilo que Deus fez na sua vida. Se Deus abriu uma porta de emprego para você, muitas vezes nós esquecemos de que foi Deus que abriu uma porta para você de emprego. Quando nós somos abençoados na nossa vida, muitas vezes nós nos esquecemos de que foi Deus que te abençoou.
Nós precisamos ter um sentimento de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mas muitas vezes nós ficamos míopes, ficamos cegos. Nós não conseguimos enxergar que Deus age na nossa vida de forma poderosa, abençoada. Então o texto, eles nos mostram o quê? Um contraste quase cômico. Jesus falando de verdades espirituais profundas e os discípulos preocupados porque esqueceram de levar o pão. Jesus os repreende chamando-os de homens de pequena fé. O problema não era a falta de memória intelectual, mas a falta de percepção espiritual. E o racionalismo faz isso. Ele nos deixa míopes, ele nos deixa cegos, focados apenas na escassez do agora e cegos para a provisão abundante de Deus no passado e no futuro. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se vê. Então nós precisamos combater a nossa fé. Nós precisamos proteger a fé. Então como que nós vamos combater esse fermento do racionalismo? Lição número 1. Nós temos que praticar a memória ativa. Jesus perguntou, no versículo 9 e 10, Não vos lembrais? Não vos lembrais? Quantos cestos levastes? Para combater o racionalismo frio, você precisa listar as multiplicações que Deus já fez na sua vida. Você quer se proteger? Traga em memória tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Traz em memória tudo aquilo que Deus prosperou na sua vida. Só assim para nós podermos proteger a nossa fé. A memória, ela é o combustível da esperança. Então nós temos que reconhecer os limites da razão. A segunda lição. A razão é um presente de Deus para organizarmos a vida, mas ela é uma péssima senhora para a fé. A fé começa onde a razão termina. Crer é confiar no caráter de quem prometeu. Deus prometeu e Deus vai cumprir. Crer é confiar no caráter de quem prometeu, mesmo quando o cenário lógico diz que é impossível. Nada é impossível para Deus. Terceiro, nós temos que tomar cuidado com as misturas. O fermento, ele é sutil, como nós vimos no primeiro vídeo. O racionalismo não diz, Deus não existe. Ele diz, Deus não vai intervir desta vez. Ele não nega a Bíblia, mas a torna um livro de conselhos em vez de ser uma fonte de poder. Nós precisamos ativar a nossa fé. Então nós precisamos ficar atento às vozes e pensamentos que tentam reduzir sua vida espiritual a uma mera filosofia de bem-estar. A reflexão final para nós neste dia. O racionalismo nos torna autossuficientes e, consequentemente, ansiosos. Quando tudo depende da nossa lógica e dos nossos recursos, o peso é insuportável. Quando voltamos à simplicidade da fé, entendemos que o pão da vida está no barco conosco. E com ele, a falta de pão físico é apenas um detalhe, não um destino. Então eu quero deixar esta pergunta para você. Uma pergunta para meditação. Que você pode fazer hoje isso. Em qual área da sua vida você tem tentado resolver
as coisas apenas com a lógica humana, na força do seu próprio braço, na força do seu próprio conhecimento, se esquecendo de que Deus é o Deus dos milagres e Ele está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Tome posse desta palavra neste dia. Que Deus te abençoe com a bênção da paz, da alegria e da prosperidade. Amém.